E entrando nessa questão da safra asset em si, como que a safra asset estava com a visão de mercado antes do coronavírus e como que ela Uhum. ficou a partir de tudo isso que aconteceu? Sim. É, a gente vinha num momento, a gente estava bastante otimista, na verdade, na virada do ano, né? Então, se a gente for pensar em termos globais, a gente tinha, no final do ano passado, dois riscos principais, né? O primeiro deles era a questão do trade war, que, bem ou mal, aos trancos e barrancos, estava se encaminhando, estava com uma perspectiva melhor. E um Uhum. outro risco importante que a gente tinha era a questão da eleição americana com candidatos democratas radicais, né, que o mercado não via com bons olhos. Na virada do ano, esses dois riscos estavam sendo encaminhados. Então, Sim. o cenário global era positivo. Quando a gente olhava para o Brasil, a gente fez um dever de casa importante no ano passado, que foi principalmente a reforma da Previdência. A gente tinha esse ano alguma perspectiva de algumas outras reformas, não tão importantes como a reforma da Previdência, mas a gente tinha uma perspectiva de continuidade desse processo e a gente esperava uma retomada do nosso crescimento, que foi muito ruim nos anos anteriores. A gente esperava que esse ano a gente fosse acelerar esse crescimento. Quando vem a crise, o que acontece é que todo esse nosso cenário teve que ser revisto imediatamente. Então, eu acho que um grande mérito nosso, uma grande vitória da nossa equipe de gestão e de economistas, foi justamente identificar que o cenário estava mudando, identificar isso de uma forma rápida e ter muita rapidez também em rebalancear os nossos portfólios para os novos riscos. Então, só para dar um exemplo, a gente virou o ano muito otimista com a Bolsa Brasileira, por exemplo. Mas logo que começa a crise, a gente foi para um risco em bolsa praticamente próximo de zero. Tá? E a gente procurou também hedges, né, proteção para os nossos portfólios de multimercado, renda fixa, para proteger para um cenário adverso, porque o que aconteceu naquele momento, o nosso cenário anterior claramente não valia mais, e a nossa visibilidade do que ia acontecer também caiu muito. Então, a gente normalmente, aquilo que eu falei, a gente acredita num horizonte de médio e longo prazo no investimento. Bom, mas no meio de uma crise de pandemia, o médio e longo prazo se tornou o mês seguinte ou a semana seguinte. Então, a gente, com bastante, eu diria, humildade, reconheceu que o cenário tinha virado, estava se tornando muito mais desafiador, né? E a gente reduziu de forma importante todos os riscos do nosso portfólio, se preparando para essa nova onda, né?